Ok. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o início, né, daquilo que nós consideramos dentro da filosofia do direito e da filosofia jurídica e da história do próprio direito, que é o surgimento das teorias que nós chamamos de contratualismo, né? O que é o contratualismo? Na verdade, o contratualismo é um conjunto de teorias que surgem a partir de um determinado momento em que as nações europeias estão começando a se estruturar como estados, né, como nações independentes. E uma vez que essas nações estão se tornando independentes, o que ocorre? Elas começam, né, a perceber e a situar a erosão do chamado Estado absolutista. O que é o Estado absoluto? Né? Só para a gente ter em mente. A partir do século XVI, essas correntes teóricas elas vão tentar, de alguma maneira, trabalhar a noção de qual é o direito do monarca, do rei, né? Ou seja, qual é o poder que o rei tem. Então, só para a gente lembrar, nós estamos no século XVI, o poder da Igreja Católica está diminuindo. Na medida em que ele diminui, não só o poder da Igreja para reafirmar o Estado está erodindo, mas também está se questionando, principalmente entre as classes burguesas que contestavam a nobreza e também o clero, uma certa contestação dos limites, do alcance e do papel do rei em governar e principalmente emitir leis e decretos, né? Vamos pensar aí que nós vamos ter um período, né, em que essas teorias elas vão discutir, vão surgir três importantes correntes, né? Então nós vamos trabalhar cada uma delas em cada aula. Hoje, naturalmente, nós vamos trabalhar a corrente de Hobbes, que é o primeiro contratualista, mas é também aquele que defende o absolutismo. Então, a primeira corrente teórica que nós vamos trabalhar é justamente a corrente absolutista. Então, voltando ao contexto, o que nós temos no século XVI? Nós temos o surgimento dessas correntes, né, que procuram explicar, juntamente com a criação do Estado, como a sociedade se comportava no passado. Por isso que é a ideia de contrato social. Então, só para vocês terem em mente, gravem muito bem isso, porque isso vai ter em todas essas três aulas. Qual é a corrente que está sendo trabalhada? Quem é o autor dessa corrente? Como que ele coloca a condição hipotética, né? Porque são três teorias, e elas visam explicar qual era a condição de direitos do ser humano antes, né, do surgimento da sociedade, né? Porque se eles querem defender o rei, se eles querem defender talvez o limite do poder desse rei, ou mesmo quando nós formos verificar em Rousseau os limites do poder republicano, obviamente que eles vão voltar no ponto inicial do surgimento desses estados e como que eles foram surgindo. Então, a ideia aqui de todo contratualista, de todo contrato social, é tecer uma teoria de como os homens eram no estado de natureza. Ou seja, então imagina aqui que antes de surgir a sociedade, né, como um corpo social, com um conjunto de leis e com um funcionamento, a gente tem que imaginar como é que os seres humanos passaram a viver em sociedade. Então, não sei quantos de vocês moram em condomínios, né? Não sei quantos de vocês aqui tiveram a experiência ou têm a experiência de morar num condomínio. Imagine que você está naquele condomínio, nunca morou em apartamento e de repente está passando a morar em apartamento. E aí você tem
ali uma série de condições que não existia para você se você morava numa casa, se você morava num outro tipo de residência. Ali tem horário de chegada, não pode colocar roupas e outros objetos na janela, não pode fazer isso, não pode ter barulho a partir das 10 horas. Você tem uma série de regras. Então, a questão é a seguinte: você só consegue colocar pessoas no condomínio se essas pessoas, de uma maneira ou outra, entendem que ali precisam de regras para viver dentro daquele condomínio, ou seja, daquele domínio compartilhado, daquele domínio comum. Então, os contratualistas são, geralmente, filósofos que vão procurar explicar o surgimento da sociedade a partir dessa perspectiva, né? Então, qual é a perspectiva que eles precisam enfrentar? Eles precisam dizer como era que os seres humanos viviam antes da sociedade ser criada, qual era o estado de direito de cada um deles e como que eles se organizaram dessa maneira para passar a viver. Aí, a partir daí, cada teórico vai construir uma teoria e vai dizer como que essa sociedade funciona a partir dessa teoria, ou vai defender o funcionamento dessa sociedade atual a partir desse contrato social hipotético, né? Então, vocês estão entendendo o que significa a questão de contrato social? É o contrato imaginário, hipotético, de como os homens se organizaram para viver em sociedade. Então, qual era a posição inicial e quais foram os direitos que foram ali definidos, cedidos ou outorgados, né? Então, se a gente está, então, assim, de acordo com isso, qual será o primeiro contratualista da história da sociedade ocidental? O primeiro contratualista é o britânico Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele vai no século XVI, ele nasceu em 1588, morreu em 1679. Ele vai construir uma obra muito famosa chamada o Leviatã, né? Eu vou pedir que um de vocês aí, que estejam com uma certa tranquilidade com o Skype, que faça, por gentileza, poste, por favor, para nós, aí a fotozinha, né? Uma ilustração do que seria o livro, do que seria o livro de Leviatã. Antes da gente começar na teoria própria do Thomas Hobbes, vale a pena a gente pelo menos fazer uma história, né, uma parte e um adendo do que é, na verdade, o porquê desse termo Leviatã. Leviatã é um termo bíblico, né? Se você verificar, está lá no final do livro de Jó, né? Existe a referência ao nome. E, muito curiosamente, se você ler lá no capítulo, se não me engano, 40 ou 41 do livro de Jó, você vai ter descrito ali o que seria esse Leviatã, né? Tenta pegar aquele que tem um desenho, Rubia, né? No caso do Leviatã. Se você não pegar, daqui a pouco eu pego aí para nós. Então, o que é o Leviatã? Lá no texto bíblico, vocês vão verificar que ele é um crocodilo, né? Isso, né? É esse mesmo de um rei, né? Vamos pegar isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pela ajuda de vocês, né? Então vamos imaginar, vamos pegar um desses só aqui, ó. Esse em que dá para a gente ver, né, o monarca com uma espada na mão. Tem como a gente projetar um desses, né, em mais ampliado. Essa é o frontispício, a capa do Leviatã original, né? Engraçado que agora a minha imagem aumentou, depois ela baixou novamente, né? Coisas do Skype. Então, o Leviatã, descrito na Bíblia, é um crocodilo. Só que na descrição do autor, é como se fosse um grande monstro, né? Um monstro poderosíssimo, né? Indestrutível, que habitava os mares. É compreensível porque a gente tem informações de que os autores bíblicos daquela época, o povo judeu não era um grande navegador.
Então, Hobbes utiliza, né, a linguagem mítica do Leviatã, não como um crocodilo, obviamente, né, mas como a ideia de um enorme monstro, para justamente construir a sua teoria de contrato social, em que ele vai colocar o seguinte, né? Ele é um teórico do absolutismo, então, na acepção de Hobbes, como é que é o seu contrato social? Ele vai dizer o seguinte: no estado de natureza, ou seja, no momento em que os seres humanos ainda não viviam em sociedade, ainda não tinham poder centralizado, não tinham uma sociedade com leis, esses indivíduos viviam num estado que era chamado de guerra de todos contra todos, né? Os seres humanos naquela época eram iguais, né? Os seres humanos precisavam sobreviver, mas eles estavam todos debaixo dessa situação de guerra, de todos contra todos, né? Existe uma expressão que Hobbes coloca, né, nessa época, eu vou colocar para vocês, que é uma expressão latina muito interessante, em que é o homini lupus homini. Né? O que significa? O homem é o lobo do homem, né? Isso era a expressão que ele usava, exatamente, lobo, né? Para descrever esse estado de guerra de todos os seres humanos contra os seres humanos. Então, os seres humanos, no estado de natureza, antes de formar a sociedade, viviam uma situação de guerra e não tinham como, né, eles se livrarem dessa guerra, a não ser por um pacto, que é, obviamente, aí a sua teoria de contrato social. Então, para fugir desse estado de guerra, né, entre os homens, né, e para terem garantido seus direitos à vida, o seu direito ao trabalho, os homens vão fundar um contrato social, né? Por isso que são todos chamados de contratualistas. E nesse contrato social, o que que os homens vão fazer, né? Eles vão ceder os seus direitos para um terceiro, né? Então eles vão colocar todos os seus direitos para um soberano, e esse soberano, de posse de todos os direitos de todos os indivíduos de uma sociedade, ele vai se tornar um corpo jurídico tremendo, poderosíssimo, ou se vocês preferirem, né, na própria metáfora do título do livro, né, e na ideia de Hobbes, esse soberano, né, esse Estado poderosíssimo, ele vai ter condições com todos os direitos que foram passados para ele, ele vai ter condições de proteger, né, os indivíduos e de lhes dar segurança, né? Então, está ficando claro para todos vocês? Ou seja, o ser humano tem uma natureza ruim, ele é egoísta no estado de natureza, ele não tem prazer nessa convivência, né? E por causa dessa natureza ruim, o ser humano está num estado de guerra. Então, o homem é o lobo do próprio homem, né? Então, o que é feito? Para pôr fim a esse estado de guerra, o ser humano precisa ceder a sua liberdade para um terceiro, né? Olha que tem aí um gene muito curioso, né, de uma teoria também que está não só justificando o papel do rei, mas começando a justificar a ideia de um Estado como um ente jurídico, né? Quando a gente fala em Estado, a gente não pode pensar só em fronteiras geográficas, né? O Brasil, né, do Oiapoque ao Chuí. Quando você pensa em Estado brasileiro, e vocês já começaram, como estudantes de direito que são, vocês já começaram a reparar quando na televisão um juiz ou um político, né, quando ele fala o Estado brasileiro, ele não está falando nos limites geográficos ou naquilo que se configura Brasil. Ele está falando do corpo jurídico que é e que constitui as leis do Estado brasileiro.
né? É por isso que, só para aproveitar, né, aí a confusão, quando a gente fala a Polícia Civil é uma instituição, é um órgão de Estado, né, e não um órgão de política, nós estamos dizendo que ela é regida pelo Estado e pela Constituição. Da mesma maneira, voltando aqui a Hobbes, tem, na teoria de Hobbes, né, uma clara defesa, vocês já estão percebendo que Hobbes é o teórico do absolutismo. Quando ele diz que o rei, né, que representa o Estado, esse Estado leviatã, o rei, esse soberano, né, ele é a soma de todos os direitos dos cidadãos. Então, para você ter direito à proteção nesse Estado absolutista, você cede a sua liberdade para o rei. Você transfere os seus direitos para ele. É por isso que é comum naquela época, né? Nós temos descrições de vários reis, né? E nós temos citações, né? Por exemplo, de reis quando ele fala o Estado sou eu, né? O absolutista dizia o Estado sou eu. Na verdade, ele está dizendo que eu crio as leis. Teve uma outra teoria, só para a gente fazer ilustrações, né? Muito comum na época, que era uma teoria atribuída a Luís XIV. Quando Luís XIV errava, quem é que estava errando? Era o próprio Luís XIV como Estado, né? Como o soberano, como um Estado leviatã, ou era a sua parte humana? E aí criou-se uma teoria, né, que o rei tem uma natureza humana e uma natureza política, só para tentar colocar o rei não erra. Quando o rei erra, é a parte humana dele que está errando, mas quando ele acerta, é a sua parte política. Então, essas teorias, elas eram extremamente comentadas, porque elas, obviamente, legitimavam o poder absoluto do rei. E quando nós falamos que o poder, né, quando a gente fala de absolutismo, é naturalmente poder absoluto. O rei decidia sobre a vida, sobre a morte, sobre o aumento de impostos, sobre a vigência, sobre se iria ou não fazer aliança com o outro, se iria aceitar a igreja ou não, se expulsaria a igreja ou não. Aqui nós temos um confronto, né, no caso em Thomas Hobbes, é um confronto contra a igreja, que durante 1000 anos governou e os reis tiveram que se submeter. A partir dessa teoria, vocês vão perceber que nem se cita religião. Aqui a natureza é política. Como é que surgiu a sociedade? Como é que surgiu o Estado? Quando é que um governante tem a capacidade de produzir leis? Então, vocês vão perceber uma outra coisa muito curiosa. Ainda tem uma ideia de direito natural aí, né? Vocês lembram da aula passada. Mas a ideia é de um direito racional. Aqui, o que está se falando é o seguinte: o rei é o poder absoluto. E como ele é a soma dos direitos de todos os cidadãos, ele tem o direito de fazer as leis. E cabe ao cidadão apenas aceitar. Cabe, né, ao indivíduo, já que ele cedeu os seus direitos para o governante, ele tem apenas a capacidade, né, de se submeter, porque ele estava num estado de guerra. Ele cedeu os seus direitos e a sua liberdade para o rei. O rei é esse estado leviatã, monstruoso, obviamente, né? A ideia é figurativa, mas é para dizer mesmo, o poder do rei é absoluto. Ele é como se fosse um monstro, porque ele resume em si um poder tamanho, porque ele é a soma de todos os direitos. Então, o direito do rei é o direito justamente de governar, porque ele é a soma, né, dos direitos e das liberdades de todos os indivíduos que, vivendo em sociedade, de acordo com a teoria de Thomas Hobbes, eles não têm mais direitos, apenas o dever de obedecer. Fazendo um paralelo com a nossa atualidade, né?
semana passada, né? Quando nós tivemos, né? Apenas fazendo essa referência. Eu vou evitar usar a palavra semana passada, caso alguém utilize a aula mais para frente. Mas quando o ex-juiz Sérgio Moro deixa o governo do presidente Jair Bolsonaro, há uma crítica, há uma justificativa dizendo que o presidente não deveria indicar o superintendente da Polícia Federal, era ele que era ministro, que deveria, e que o presidente não poderia colocar alguém ligado à família. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o presidente Jair Bolsonaro diz: eu vou indicar, porque está na Constituição, ele está certo, né? Ele pode, ele tem a prerrogativa. E num determinado momento ele diz, né? Aí questionado no momento de raiva e de ira, mas é um recado, entenda, quem quiser entender, quando ele diz: eu sou a Constituição, né? Não sei se vocês prestaram atenção no noticiário político dessa afirmação. O que é uma frase dessa? Essa é uma frase, né, que a gente pode fazer uma relação eminentemente absolutista, né? Na verdade, o presidente, ele não é a Constituição. A Constituição, ela é soberana, né? Nós vamos entrar isso quando a gente chegar lá em Rousseau. Mas só para fazer o paralelo, o presidente é aquele que exerce um cargo público, né? A presidência da República é uma instituição. O presidente não. Ele está presidente hoje, eleito democraticamente, pode não estar amanhã se sofrer um impeachment, pode não estar amanhã se não for reconduzido pelo voto, mas nenhum governante, nenhum ocupante de cargo público tem para si, né, o poder de dizer que é a lei, né? Ele pode ter o direito de emitir decretos, e esses decretos têm que ser validados, chancelados, né, pelo legislativo, né, pela Câmara e pelo Senado. Mas o STF também não é a própria Constituição. O legislativo não é a Constituição. Isso aí a gente está fazendo aí apenas um contraponto do que na verdade, Thomas Hobbes queria com a sua teoria. Obviamente, ele queria defender o rei, ele era um filósofo a serviço do rei. Obviamente, ele queria construir aí uma teoria que desse aos monarcas, né, a possibilidade de continuar agindo. Eles agiam dessa maneira, tanto que quando o rei morria era transferido o poder para os seus herdeiros, mas a gente está num momento em que a Europa ela está discutindo, ela está trabalhando, né? Os filósofos, né, estão buscando qual é a melhor organização política de funcionamento, uma vez que aquele funcionamento do rei já vinha sendo questionado e aquele funcionamento tutelado pela igreja, então nem se fala. Então, este é o contrato social na visão de Thomas Hobbes em seu livro O Leviatã, né? O grande e poderoso monstro. Fazendo uma nova analogia, né? Quando nós falamos de Estado, né, e nós vamos chegar em outras teorias mais modernas para a gente entender o que é Estado, imaginando Estado como conjunto de cidadãos, ente público, que é a soma dos direitos de todos os indivíduos, nós vamos chegar a outras teorias, e algumas muito críticas, que vão falar muitas das vezes essa: o Estado é você com seus direitos, ou o Estado é um ente político que nós precisamos pagar impostos, sustentá-lo, obedecê-lo, submeter a ele através do conjunto das leis. Alguém aqui está fazendo uma interrupção? Pode perguntar? Digitou aqui. Vamos esperar ele terminar. Vou abrir o microfone aqui. Por favor. Mais rápido. A Europa ela estava no momento de fragilidade da igreja, a igreja já não opinava em mais nada, é isso? Vamos olhar
Isso, muito boa pergunta. Vamos pensar justamente quando é que Hobbes está escrevendo a sua teoria, né? Hobbes nasceu em 1588. Na verdade, nós temos aí o início do século XVII, que ele está escrevendo o Leviatã, 1650, 1640. Ou seja, Hobbes ele está escrevendo a sua obra praticamente 100 anos depois da Reforma Protestante, correto? A Reforma Protestante foi em 1509. Agora vamos precisar de história, né? Comemoramos há pouco tempo, 1511 ou 1518, né? 1517. Então, só para a gente nos situarmos, em 1517 ocorreu a Reforma Protestante. Hobbes está escrevendo no início do século XVII, 1600 e pouco. Então, a igreja já não tem mais aquele poder, né? Principalmente na Inglaterra, que é o estado em que Hobbes escreve o seu livro, né? Então, o Leviatã ele é escrito no século XVI, praticamente 100 anos em que já está vigindo a reforma protestante, perfeito? E no país que é justamente a Inglaterra, que já tinha, né, já estava aí ensaiando uma certa dificuldade com a igreja, né? Vamos pensar que a igreja britânica, né, que é a igreja anglicana, ela já é uma contestação da própria igreja católica. Então, já não tem mais aí nenhuma influência da igreja. Se não tem influência da igreja, quem está governando? São os reis, são os estados, os recentes estados modernos, né? Mas, ao mesmo tempo que eles estão governando, você tem a contestação também, você tem os burgueses que estão começando a ficar poderosos, você tem o início do mercantilismo, pessoas que vão às Índias, compram as coisas, trazem na Europa e vendem. Então você tem uma burguesia nascente, crescendo, com poder, com dinheiro, e é essa burguesia que vai, pouco tempo depois, eclodir, né, juntamente com o povo, a Revolução Francesa, em que aí vai sepultar o poder dos reis. Mas na época aí de Thomas Hobbes, nós temos uma igreja completamente já fora do poder e, naturalmente, nós temos aí uma discussão de contrato social. Como é feito esse contrato? Quem é que tem o poder de fazer as leis? E qual é os direitos, né? Porque está se tratando qual é o direito do monarca, do rei, qual é o direito dos indivíduos, se é que esses indivíduos têm. Só para fechar, na escrita de Thomas Hobbes, direito nenhum, porque eles cederam conforme a teoria dele, né? Conforme a visão que ele está passando, eles cederam toda a sua liberdade, todos os seus direitos naturais para o soberano lhes garantir paz e sobrevivência dentro da sociedade. Então, recuperando, qual é o estado de natureza na teoria do contratualista Thomas Hobbes? O estado de natureza, os homens são egoístas e estão vivendo na guerra de todos contra todos. Para pôr fim a essa guerra, os homens se reúnem, vamos fazer um contrato social, vamos dar os nossos direitos, a nossa liberdade para um terceiro, para um soberano, e esse soberano, com todos os nossos direitos, terá a obrigação e o dever de nos proteger. O que vocês acham dessa ideia? Alguém quer comentar a teoria de Hobbes? É mais do que loucura, né? Você quer que eu repita a pergunta, Lívia? A questão aqui é a seguinte: o que vocês consideram? Você quer que eu repita a pergunta ou o resumo da teoria? Só para eu entender. Pode usar o microfone, Lívia, por favor.
O resumo da ideia, né? Thomas Hobbes é um contratualista. Na sua Professor, teoria de contrato... Por favor. e Pode. só complementando o que a Lívia disse, dá o resumo e o que desencadeou esse pensamento de Hobbes, desencadeou o absolutismo e mais alguma coisa, por favor. Vamos lá. Vamos responder as duas perguntas. Então, fazendo o resumo, Hobbes, ele propõe uma teoria, um contrato social, né? Ele explica na visão dele que a sociedade, antes, né, que o ser humano, antes de viver em sociedade, era egoísta por natureza. Então, imagina aqueles homens das cavernas, só para a gente clarear. O ser humano é mau por natureza, é egoísta, e ele está em constante conflito. É a guerra de todos contra todos. Para pôr fim à insegurança dessa guerra, os homens se reúnem e fazem um contrato social, né? Ou seja, toda sociedade precisa nascer de um contrato social, né? A sociedade nasce de um contrato. Qual é o contrato social que Hobbes entende? É o contrato em que os homens, vivendo nesse estado de guerra, eles vão ceder todos os seus direitos e as suas liberdades, né? Então, a soma de todos os direitos é transferida para o soberano, para o rei. E este rei, que é a soma de todos os direitos, né? Exatamente, foi na tentativa de não regular a guerra, por fim à guerra. Porque quando você tem uma pessoa extremamente poderosa, um Estado leviatã, tipificado na pessoa física de um rei, você tem uma pessoa com a capacidade de pôr fim à guerra. Ele vai criar o exército, ele vai criar as leis e ele vai garantir segurança para os seus súditos, né? Isso é a teoria do absolutismo. Isso é a teoria do contrato social na visão do absolutista britânico Thomas Hobbes. Então se perguntou, o que isso desencadeou? Na verdade, se a gente entender bem, essa é uma teoria favorável aos reis. Eu acredito que, do ponto de vista prático, vamos colocar ali dentro do Reino Unido, essa teoria ela cimentou, né, a monarquia britânica, tanto que ela existe até hoje. A monarquia britânica... Aparece aqui, tia, aqui, ó. Aqui, o povo só vai cortar ali. Deixa eu te falar, mas ele conseguiu restabelecer? Aí você pede ela pra fazer o bolo todo branco, entendeu? Eu não consegui entender isso até agora. Ele restabeleceu a norma? Nossa! Só um minutinho. Pessoal, vamos fechar o áudio, por favor. Só abre o áudio quem for fazer pergunta, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Quando você pergunta, ele conseguiu? Vamos pensar que isso é uma teoria. Isso é uma teoria para justificar um modelo político. Então, eu posso ter uma teoria para justificar a democracia, eu posso ter uma teoria para justificar a ditadura. É uma teoria apenas. Aí você pergunta, ele pôs fim à guerra? Você tem que olhar para a história de cada nação. Então, quando você chega no século XVI, no Império Britânico, e existe conflito, de vez em quando tem um conflito entre a França e a Inglaterra, entre a França. Vamos lembrar, né, que, assim, de certa maneira, ele organiza um exército, né, unifica ali o Império Britânico, né? De certa maneira, não que a teoria em si consiga. A Inglaterra já estava pacificada. A Inglaterra já tinha, pelas armas, anexado a Escócia, né? Já tinha mantido a Irlanda do Norte quieta. Então, assim, na época de Hobbes já tinha paz.
Na verdade, ele usa a paz, ele usa uma teoria para dizer o seguinte, olha, nós temos um rei e ele foi criado para dar a paz e ele deu a paz para a gente. E a gente tem que manter. É assim que funciona a teoria. Entendeu? Só que depois, uns 50, 100 anos depois, o que vai acontecer, né? Napoleão Bonaparte vai trazer a guerra. Então, é hipotético. Na verdade, é uma teoria de sustentação da monarquia. O rei, ele tem o compromisso de garantir a paz. Mas se ele não tiver um exército forte e poderoso, ele não vai garantir. Né? Não significa que eu transformar o meu direito para alguém vai fazer com que alguém me dê. Isso, gente, a Ruiba está falando, que doideira. Isso são teorias. Né? Amanhã eu vou trazer a teoria de Locke. Aí, quem for liberal, qual que é a ideia de Locke? A ideia de Locke é dinheiro. E aí aí eu quero que vocês perguntem de novo essa pergunta para ver se Locke conseguiu. São apenas teorias. As teorias não conseguem nada. As teorias são utilizadas para sustentar programas políticos. Né? É apenas uma teoria. Agora, Professor, posso tentar pode perguntar. pontuar? Posso? Agora? Então, com esse pensamento dele, a igreja estava saindo do contexto, pelo que parece, e ele estava querendo regular as pessoas para deixar de fazer guerra. A monarquia, por sua vez, ela vinha com um enfraquecimento, né, como é que eu digo? Ela vinha perdendo força, mas ela querendo recuperar essa força ou retomar, né, o seu fortalecimento, que Locke veio com Locke ou Hobbes veio com esse pensamento, Hobbes veio com esse pensamento absolutista. E a igreja caminhava como nesse período da Idade Média? Ela caminhava bem à margem ou os próprios reis também chamavam ela para si? Como é que eles se posicionavam como religiosos? Pode falar. A igreja, ela teve poder, digamos, um poder fortíssimo, né? Até a Reforma Protestante. Mas já era questionado, né? Já era questionado já há muito tempo. Mas, na verdade, a queda da igreja, ela ocorre mais a partir da Reforma Protestante. Então, nesse momento, a igreja está muito enfraquecida, ela não tem mais, porque ela vigorou 1000 anos, né? Nós estamos no início do século XVII. Então, a igreja não tem mais aquele poder que tinha na Idade Média, no século V, com Santo Agostinho, no século XI, com Tomás de Aquino. Não, a igreja já estava muito enfraquecida. Ela tinha algum poder? De certa maneira, uma influência, mas aquele poder de dizer, olha, o rei na Inglaterra vai ser esse, e o rei na França vai ser aquele, não, isso já não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí, se a gente pensar em formação dos estados, né, tem estados aí mais antigos, né? Portugal já tem mais de 300 anos que está formado como nação, outros países. A própria Inglaterra se unificou a partir do século X, do século XI. Só que os reis, eles também eram contestados, porque eram tiranos, porque muitas das vezes não conseguiam dar o desenvolvimento, não conseguiam proteger. Então, nesse momento da história da Europa, o que se tem é justamente a necessidade de você justificar os estados nacionais. E você poderia justificá-los a partir do absolutismo, ou seja, não, nós temos rei, temos que continuar com o rei, porque o rei é a única coisa que possa nos dar segurança. Depende. Vai surgir, nós vamos ver amanhã com Locke, uma outra teoria. Locke já não gosta dessa teoria. É como se fosse aqui no Brasil hoje. Nós temos uma visão de poder na figura do presidente Jair Bolsonaro. Ele entende que o executivo tem que ter mais autonomia. Vocês estão vendo ele traçar uma queda de braço com
Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e com Davi Alcolumbre, do Senado. O que esses outros dois alegam? Não, você é o executivo, mas nós somos o legislativo. Nós construímos as leis e referendamos o seu poder. Então, você tem um embate que é natural de toda a sociedade. Naquela época, tinha o rei, mas ele sofria embate da igreja menor, mas ele sofria um embate também dos nobres, né, e daqueles que o contestavam. Então, a teoria de Hobbes é uma teoria que visa dar sustentação para a figura jurídica, né, vamos colocar assim, não apenas política, mas a figura jurídica do rei, porque era ele que fazia as leis. Então, vocês se lembram, na nossa primeira aula, que a gente estava lá na Grécia Antiga, fazendo um embate entre a lei de Creonte, o rei, e Antígona, que questionava ele com base no direito natural. Aqui o questionamento é totalmente filosófico. Aqui você tem um corpo filosófico para justificar. Não, o rei tem todo o poder porque nós demos o poder para ele. Nós demos o poder para ele para que ele nos proteja. Nós estamos debaixo da paz. Isso funciona? Se tiver com pão dentro da sua casa, e se tiver um exército te protegendo, isso relativamente funciona. Vocês concordam? É igual o governo na era moderna. PT ficou 14 anos no poder, né? Iria ficar 16. Mas por que ficou só 14? Porque faltou comida no prato das pessoas. Faltou comida, né? Aí, né? Não é questão de ser meio comunista, né? É questão do seguinte, é questão de legitimidade. Vocês têm que pensar na palavra legitimidade. O que legitima um governo? O que legitima uma ditadura? Vamos colocar dessa maneira. O equivalente moderno do absolutismo é o quê? Ditadura, autoritarismo, né? Nós tivemos nos estados totalitários, vamos estudar sobre eles, tivemos aqui no Brasil, e a gente tem gente que gosta de ditadura. Eu sou republicano, detesto ditadura, mas tem gente que gosta. O que legitima uma ditadura? Pão na mesa, emprego, a renda. Os militares, quando subiram no poder aqui, eles jogaram dinheiro na economia, criaram o sistema da habitação, teve um boom econômico, então matava-se gente nos porões, né? Matava-se gente nos porões e aí o povo nem ligava, porque tinha comida. Na hora que a crise chegou, a inflação aumentou na ditadura, aí ninguém mais aguentou a ditadura. Então, alguém colocou aqui, aceitou de corrupção? Todos os governos são corruptos, né? Aqui eu estou fazendo um comparativo seguinte, funciona ou não funciona? Tem que alguém legitimar, né? Tem que alguém legitimar. Na época de Hobbes, havia uma certa paz e havia uma certa legitimação. Tanto que a Inglaterra até hoje tem a instituição da monarquia, mas é uma monarquia parlamentarista, né? Existe lá a rainha da Inglaterra, mas quem governa é o primeiro-ministro, é um parlamento. A Inglaterra é uma democracia, né? Mas mantém a monarquia como instituição tradicional. Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Essa ligação com a realidade a gente tem que fazer, né? Com a nossa modernidade, para a gente poder acompanhar e entender praticamente para ver como fica. Ok, então, na próxima aula nós vamos trabalhar
o surgimento da teoria liberal. Né? Quem gosta de liberalismo? Quem gosta de liberalismo vem amanhã. Né? A aula de hoje, viu, gente? Cuidado com... Alguém escreveu aqui comunista, cuidado com os equívocos. A aula de hoje não tem nada de comunista. Não tem nada de esquerda. A aula de hoje foi totalmente de direita e de direita conservadora. Tanto que eu fiz uma ligação dela com alguns aspectos do atual presidente da República, né? A aula de amanhã, a nossa próxima aula, perdão, é uma aula que visa tratar, né, da teoria liberal de John Locke. Mas nós vamos verificar isso na próxima aula com tranquilidade, né? Quem tiver condição, dá uma olhadinha nos textos. O que é importante vocês entenderem? O estado de natureza conforme cada contratualista. Isso é muito importante para vocês compreenderem e perceberem a diferença. Então, para Hobbes, o estado de natureza, os homens estão em guerra de todos contra todos. Por isso, eles precisam da figura de um Estado poderosíssimo, monstruoso, porque vai ser o Estado com a soma de todos os seus direitos. Eu cedo os meus direitos para um rei me governar. Então, se ele me garante paz, eu o legitimo. No momento em que ele não consegue me garantir paz, eu não dou mais minha legitimidade. Esse rei precisa ser substituído, né? Vocês vão perceber, quem gostar de história, né? Tem uma minissérie no Netflix sobre a história dos czares, né? Dos czares russos. E ali é muito claro, quando um país está em guerra, ele sofre um problema econômico fortíssimo. Então, você tem uma coisa que destroça a economia de um país, é ele entrar em guerra. Né? Ele começa a ter retração econômica, começa a ter crise. Então, geralmente, nesses momentos, a legitimidade de todo governante cai. E nas democracias, o que faz um governante cair? Corrupção, sim, mas não suficientemente. O que faz um governante cair ou se enfraquecer é a recessão econômica, desemprego. Então, quando o desemprego fica muito alto, a economia, quando as condições econômicas deterioram, nenhum governante ele suporta, né? Então, alguém citou a Dilma aí, a economia em 2014 caiu vertiginosamente. E aí o governo Dilma não se sustentou mais. Aí tem aquela história de corrupção, mas aquilo é para leigo. Né? O real motivo foi a insatisfação popular com o aumento do desemprego, com as contas públicas se deteriorando. Né? Se você for olhar nos Estados Unidos, a situação é idêntica. Os governos se mantêm, Barack Obama mesmo ficou 2 mandatos. No último mandato, as condições econômicas ruíram. O governo Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos. O último mandato, a economia caiu. O governo de esquerda caiu com a Dilma por causa das condições econômicas, né? Bom, alguém está perguntando aí a pandemia, né? Bom, eu não quero fazer comentários a esse respeito, mas vocês estão acompanhando, vão acompanhar aí os desdobramentos. Vamos falar do Trump, né? Para não falar de problema interno. Há uma pergunta muito curiosa se o Trump ele consegue se reeleger depois da pandemia, né? É uma tarefa difícil, né? Milhões de norte-americanos estão desempregados. A diferença é que lá eles têm um excelente programa de seguro-desemprego. Né? Não é o caso do nosso país. Bom, pessoal,